Boa noite. Hoje a gente começa, com essa live semanal de leitura de textos aqui do perfil do Insta Ninfas de Dionísio, Knives of Dionysus, que é uma página, que começou em 2012. Temos vários seguidores lá no Facebook. Uma página que se iniciou com a ideia de trazer para o âmbito da filosofia a questão do cinema e do sagrado feminino. Então, a página ela foi lançada por mim em 25 de novembro de 2012, justamente no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pela Erradicação da Violência contra as Mulheres, Então, como pesquisadora da área de gênero e como ativista de direitos das mulheres e pela luta do empoderamento feminino, da emancipação contínua do gênero feminino, e de não ser objeto de violência desde 2010. Eu sou advogada e a minha militância é nessa área. E eu queria trazer um pouco desse lado meu, desse lado eu gosto de escrever. Eu tenho alguns poemas que eu escrevo desde muito jovem, eu tinha 17 anos quando eu comecei a escrever, nunca publiquei, mas já compartilhei com algumas pessoas. E a minha proposta também, que era uma proposta para 2020, que era o lançamento do meu livro de poemas, mas que em decorrência da pandemia, eu continuo escrevendo, porém não sei como é que isso vai suceder, A gente tá todo mundo incerto ainda, mas é um sonho que eu tenho o lançamento desse livro. Eu tenho muita coisa escrita. E sou uma leitora assídua, Gosto muito do universo da literatura, do cinema. Então, na verdade, a live semanal, eu só tenho feito publicações desde 2012, sempre focando na cena de um determinado filme clássico ou filme cult, de qualquer parte do mundo, Mas aqueles mais conhecidos, mais assim, ovacionados pela crítica, ou não, ou filmes realmente que me tocam. É uma página muito pessoal, é uma coisa assim de mim, que eu tentei compartilhar com todos um pouco do meu gosto, porque eu trabalho no âmbito jurídico e é, assim, por vezes muito pesado, mas eu sempre gostei muito do mundo da arte, E aí essa é uma forma de me aproximar sem misturar, com o lado do direito. É uma forma realmente de trazer isso para a minha vida, E de desenvolver. Então hoje a gente começa com essa live, de leituras. Vai ser uma live semanal, onde eu venho trazendo sempre uma obra, A página ela é focada no sagrado feminino. A página ela é focada no sagrado feminino, mas não significa, que a gente não cite, e a página cita muito filósofos, grandes autores, escritores da história da filosofia, da história da literatura. Então isso de modo algum significa que a página ela é ligada ao feminismo radical, Nossa página ela é mais alinhada com o feminismo interseccional e assim, na verdade, como administradora da página, criadora dos conteúdos, no sentido de postagem, porque os conteúdos eles já foram criados pela história do cinema, da filosofia, eu tento, na verdade, socializar e compartilhar ainda mais isso, essas obras maravilhosas que jamais devem ser esquecidas, e jamais serão, já estão na história do cinema, trechos de livros, de grandes pensadores e pensadoras. Então, na verdade, não é uma página que se dedica ao sagrado feminino, porque eu creio que o feminino ele é algo que pertence, inclusive, aos dois gêneros, Claro, óbvio que ele é muito mais ligado à natureza do gênero feminino, mas há muito de feminino também, e tem que se cultivar essa feminilidade no sentido desse sagrado feminino que todo ser humano deve ter, e que, na minha visão, apesar de que certamente, seguramente, muitas pessoas vão julgar como sexista, mas todo mundo é livre, Uma visão que eu tenho, uma visão minha. Uma leitura pessoal que eu faço um pouco da questão de gênero. Eu vejo que o feminino, ele
ele é intrínseco da humanidade, sabe? E se ele for cultivado pelas pessoas no geral, independente do gênero, eu acho que o mundo se tornaria um lugar melhor, né? Porque a própria história da humanidade, ela demonstra que tudo relacionado ao gênero feminino, e claro que sabemos que isso é uma construção social, tem essa ideia de harmonia, né? De harmonia e de pacifismo. Então, num mundo louco como esse que nós vivemos, né, por séculos, eu acho que o feminino seria a solução para muita coisa, mas nada de alinhamento com o feminismo radical. Eu realmente não sou adepta dessa corrente, eu respeito, tenho várias colegas que eu tenho o maior respeito, né, e sigo até algumas, porém não me alinho, né, o meu pensamento, e meu entendimento sobre o feminismo, ele não é alinhado a essa corrente. Mas, como falei aqui, né, a gente está aqui com a trilha sonora, colocamos aqui alguns vídeos, né, musicais aqui pelo YouTube mesmo. E realmente trazer a leitura, né, a leitura de algum livro. Eu tenho uma verdadeira paixão mesmo por essa escritora, a Anais Nin. Pena de fazer a live pelo Instagram, é isso, que fica tudo invertido. Então é a Anais Nin. A Anais Nin, que é uma das maiores escritoras, na minha opinião, quando se fala em vivência, né? Em escrever o que se vive, escrever sobre si mesmo. A Anais Nin, ela faz isso com muita propriedade. Ela tem uma linguagem bem intimista. Ela tem uma linguagem muito profunda, né? Até com algumas nuances do existencialismo, porque ela vivenciou essa época lá na França, né? A obra dela consiste basicamente nos seus diários não expurgados, né? Seus diários não expurgados. Ela que é vista, né? Ela que é entendida, e ela se entendia assim também como uma escritora, pois ela publicou várias obras, não apenas seus diários não expurgados, mas também alguns contos, né? E a Anais Nin, ela é uma autora muito apaixonante. Na verdade, eu acho que a palavra é essa, não existe outra palavra. Ela é apaixonante porque ela consegue fazer uma conexão com os nossos sentimentos, com o sentimento de cada um. Então, o inconsciente do leitor, ele sempre vai fazer uma liga, né, com o que ela quer passar num trecho do seu livro, em determinado livro dela. Eu acho magnífica a obra dela relacionada aos seus diários. Eu acho que é a obra que faz mais sucesso, né, da Anais Nin. O Incesto, a obra chamada Incesto, Henry Miller, né, que começa mais com Henry e Jane, que aí ela começa a descrever a relação amorosa, né, e maravilhosa e cheia de idas e vindas com outro grande escritor dessa mesma época, que é o Henry Miller, enquanto ela estava casada, né? Então ela na verdade ela é uma figura assim que representa a própria emancipação sexual da mulher no século XX. A Anais Nin, ela conviveu com vários escritores consagrados do século XX, mais ou menos nos anos 30, né? Então ela conviveu bastante com grandes nomes relacionados à psicanálise e à filosofia, como Lawrence, entre outros. Então ela é simplesmente magnífica, a Anais Nin, né? E a nossa leitura hoje, eu até já tinha separado aqui, né? Mas deixa eu aqui. Vai ser esse terceiro volume, né, dos seus diários não expurgados. Esse terceiro volume aqui é uma escrita, né, que foi concentrada nas suas vivências entre 1934 a 1937, quando justamente a Anais Nin, ela se vê como uma pessoa que vai buscar cada vez mais a sua liberdade sexual. Então, ele relata várias experiências da Anais Nin. Ela começa também, ela mergulha
mergulha no mundo da psicanálise. Então a Naisnin, apesar dela não ter tido formação, né, mas isso é uma coisa bem daquela época, né, principalmente no continente europeu, dessa questão da pessoa ter vários talentos, né, e desenvolver esses talentos, e muitas vezes sem um suporte acadêmico. Então, o academicismo, né, não era algo assim tão, principalmente na classe média alta, né, que ela pertence, não era algo realmente assim muito exigido. Então, quando a pessoa tinha os seus talentos assim muito aflorados, ela simplesmente se jogava. E se ela fosse uma pessoa de classe média alta, ou até mesmo alta, ou uma pessoa privilegiada, num lugar privilegiado, ela conseguia explorar, desenvolver, e muitas vezes era um talento realmente nato daquela pessoa, como é o caso da Naisnin, que ela tem uma escrita maravilhosa, como eu falei. Então, vou ler um pouquinho desse trecho, um trecho aqui desse livro maravilhoso, né, chamado Fogo, terceiro volume dos seus diários não expurgados. No dia 14 de março de 1935, né, a Naisnin, ela conta um pouco da sua visita que ela fez a Filadélfia. Nessa época aqui desse diário, é bom ressaltar o seguinte, que a Naisnin, ela tinha retornado aos Estados Unidos, né, então ela começa a viver além do seu triângulo amoroso, que ela vivenciava lá na França, né, com seu esposo e o Henry Miller. Mas quando ela parte para os Estados Unidos, ela acaba abrindo mais esse caminho dela, né? Então a Naisnin era realmente uma mulher muito revolucionária nessa questão da sexualidade. Ela também bailava, né? Ela era bailarina, então ela dançava maravilhosamente bem o flamenco, né? Flamenco, e ela era simplesmente maravilhosa, detentora de inúmeros talentos, e realmente ela fez a diferença na história do movimento feminista. Ela não é muito citada pelo movimento feminista, né? Pelas suas várias vertentes, é uma pena. Ela é mais citada realmente pela literatura, né? Ela é considerada um dos grandes nomes da literatura, né? E infelizmente o movimento feminista esquece dessas personagens, né? Dessas figuras. E aí é onde eu vejo, talvez seja um certo preconceito também, né? Porque afinal de contas a Naisnin era uma mulher livre. E eu acho que essa é a ideia geral do feminismo, é a liberdade. Mas porém, sabemos que existem as caixinhas e existe uma coisa chamada no movimento feminista, que é o patrulhamento, né? Então, se está vigente uma determinada corrente naquele momento, se você não se adequa, você está traindo, então você vai ser patrulhada, e hoje em dia a gente chama de cancelada, né? Você é cancelada. Então, naquela época não existiam muitos julgamentos, porque a coisa estava começando muito, foi mais ou menos na mesma época de Simone de Beauvoir, lá na França também. Então, tudo estava muito iniciando, assim, no campo da intelectualidade, do lançamento do movimento no seu eixo mesmo da literatura em si. Claro que o movimento feminista ele é muito mais antigo, mas como forma de publicação de livros, de artigos e ocupação das mulheres nesse espaço acadêmico e na literatura, entre outras áreas, realmente foi uma inovação maior nessa época, no século XX. Só baixar aqui o som um pouquinho para podermos, né, ler aqui um trecho, que é justamente esse trecho aqui, de 14 de março de 1935, quando ela fala da visita que ela fez a Filadélfia. Nessa época ela estava já atendendo várias pessoas no seu pequeno consultório de psicanálise, né? Que ficava no apartamento dela, pelo que eu entendi. Ela não tinha um consultório separado, não. Ela atendia no próprio apartamento dela. Vamos lá. Na página 58 aqui de Fogo, ela diz o seguinte: a uma paciente. Estou usando o lenço que você me deu e pensando em você. Quando nos encontramos na vida real, a comunicação é difícil. Uma parte de você parece estar distante e afastada, mesmo eu vendo que esse não é seu desejo. O que me deixa perplexa é que, ao ler seu livro, sinto que entendo suas emoções e seus sentimentos.
Por isso, tento estabelecer contato, falar com você através da linguagem de seu trabalho, tão familiar a mim. Se compreendi o que você sente, as complicações, as sutilezas artísticas, parece-me que deveríamos nos entender na esfera humana. Gostaria que você lesse meu romance pelo mesmo motivo. Achei que o romance seria um modo de me dirigir a você e de me comunicar. No romance, você encontrará duas mulheres receosas de falar uma com a outra por medo de causar uma impressão equivocada, medo de um desapontamento ou de um fracasso em revelar o eu profundo. Nós duas somos atrizes, não no sentido negativo de que fingimos sentir o que não sentimos, mas de ser capaz de assumir papéis e metamorfoses tão diferentes que por vezes ficamos sem saber como devemos apresentar-nos ao mundo ou uma a outra. O menor desconforto ou insegurança, medo de ser mal entendida ou criticada, provoca atitudes anormais. Você parece afastada, mas sinto que você não é assim. Eu também posso ter parecido ser o que eu não sou. Esse é o trecho, um dos trechos que eu mais gosto do livro. Super recomendo. Fogo, de Anais Nin. Diários Não Expurgados, de 1934 a 1937. Essa é a nossa primeira live de leituras. E nós tivemos aqui como trilha sonora na nossa live o grande musicista, eu não sei pronunciar muito, mas vou tentar, que é o Abel Kozeniowski. Maravilhoso. Ele, assim como o Ennio Morricone, ele faz várias trilhas sonoras de vários filmes. Então, eu sempre escuto o Abel. Então, agradeço a quem assistiu. Temos poucos seguidores por aqui, então essa live é mais realmente para fazer uma gravação. E vou baixar para depois as pessoas interessadas que seguem as páginas vierem assistir. Boa noite, até a próxima.